Depois de 4 meses de estudo, a reforma política começou a ser discutida no Congresso. Os primeiros resultados indicam que a reforma pode não sair do papel. Entre as propostas estão a mudança do sistema eleitoral, o excesso de partidos, o financiamento de campanha e também o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente. Depois que passar pela Câmara dos Deputados, a proposta de reforma vai para o Senado Federal. Se aprovada pelos senadores, ela ainda tem que passar por mais uma rodada de votações nas duas casas. No Contraponto dessa semana, vamos falar sobre a reforma política. Não saia daí, porque o Contraponto já está no ar. A Câmara dos Deputados não conseguiu chegar a um consenso para mudar o sistema eleitoral brasileiro. O modelo proporcional, por enquanto, continua valendo. Nem o distritão, apoiado pelo PMDB, conseguiu a maioria. Nesse sistema, cada estado representa um único distrito. Os eleitos seriam os mais votados, independentemente de legenda ou coligação. Outra opção rejeitada foi o voto distrital misto. O mecanismo já é utilizado na Alemanha. Nele, o eleitor pode votar 2 vezes. Primeiro, em uma lista de candidatos de determinado partido, vota em lista. Depois, em um único candidato do seu distrito. Isso porque os estados seriam divididos em pequenos distritos. De cada um deles, sairia um eleito, o mais votado. Nós vamos conversar com os cientistas políticos Fernando Guarnieri e José Luiz Niemeyer. Guarnieri, hoje nem sempre o candidato mais votado é eleito, né? Esse candidato vai depender também da votação dos seus companheiros de legenda, dos seus companheiros até de coligação. E um candidato muito bem votado também pode puxar outro, né? O conhecido efeito tiririca. O senhor considera isso uma distorção? Como o senhor analisa o sistema proporcional brasileiro? Bom, boa tarde, né? Antes de começar, a gente tem que tentar entender como é que os sistemas eleitorais se originaram, né? De onde que vieram os sistemas eleitorais? Por que nós adotamos o proporcional e por que alguns países adotam o sistema majoritário, né? Que são os 2 grandes sistemas eleitorais, né? As 2 grandes famílias de sistemas eleitorais. Dentro delas você tem algumas variações. O sistema majoritário, ele tende a gerar consenso. A ideia do sistema majoritário é gerar consenso, né? A ideia do sistema proporcional é representatividade, se representar a população como um todo, né? Então é importante, em primeiro lugar, a gente destacar esse aspecto do nosso sistema que a gente usa hoje. É um sistema que ele protege as minorias, né? Um sistema sistema proporcional. Ele serve como um espelho da sociedade. Ele tenta espelhar o máximo possível as clivagens sociais que existem na sociedade, né? Tentam espelhar isso na arena de tomada de decisão, né? Na arena de poder. Nosso sistema proporcional, ele permite que o eleitor ordene a lista de candidatos. O que quer dizer isso? No sistema proporcional, você tem distritos também, assim, né? Você acabou de descrever o distritão como um distrito por estado. No sistema proporcional também. Nós temos distritos, cada estado é um distrito, e nesses distritos nós temos um número de vagas a serem preenchidas, né? Cada partido vai oferecer uma lista com um número de candidatos para tentar preencher aquelas vagas, né? O sistema proporcional que nós adotamos, essa lista não é determinada pelo partido, é determinada pelo eleitor, né? Então o eleitor ele teria sua preferência dentro daquela lista e votaria no que ele prefere dentro da lista do partido, né? Por que ocorre esse efeito de transferência de voto, né? A ideia é que o eleitor ele tem uma ordem na cabeça dele, né? Que ele tem a primeira preferência dele, que é o que ele vai votar, mas ele também teria outras preferências. Teoricamente, essas preferências elas são consistentes, né? Se ele escolhe alguém de um partido A para votar, provavelmente a segunda preferência dele também seria do partido A. Mesmo partido. Isso. Então, portanto, se eleitores que votam no partido A, né, elegem seus deputados e há uma sobra de voto, porque é o cálculo, né, que você transforma os votos em cadeiras no parlamento, né, quociente eleitoral, quociente partidário, toda essa forma, ela acaba gerando sobras e você tem que definir o que vai fazer com sobras, né? Então você tem lá o quociente partidário, cada partido vai ficar com um número certo de cadeiras, quando você soma essas cadeiras, não deram todas aquelas que você tinha que preencher, sobraram vagas. Como é que você faz para distribuir essas vagas, né?
Uma ideia é você pegar e dar para o partido que mais fez votos, como era no Brasil até 1955, por aí. Né? Outra ideia é você pegar esses votos e tentar distribuir, tentando imaginar qual seria a preferência do eleitorado. Né? Então, é de se supor que o eleitor que votou no partido A, ele queira que a sobra vá para o partido A. Né? Que o eleitor que votou no B queira que a sobra vá para o B. Então, você faz um sistema de alocação dessas sobras conforme essa vontade que foi manifesta naquela primeira eleição. E no caso, o voto majoritário não tem essa transferência das sobras, né? E o voto majoritário, através do Distritão, Niemeyer, foi defendido pelo PMDB, né, partido pelo qual até o senhor concorreu a deputado estadual. Eu gostaria de saber como o senhor analisa esse voto no Distritão, né, o voto majoritário. Ele seria benéfico para o sistema político brasileiro? O Distritão, boa tarde a todos também, cumprimento o professor Guarnieri, cumprimento você, cumprimento os alunos da PUC e os ouvintes da TV PUC. O Distritão é uma ideia que surgiu no PMDB, muito em função do que o PMDB já tem dentro da cultura política brasileira um papel muito relevante. Durante a ditadura, com o fim da ditadura, o PMDB é um partido, eu até posso chamar o PMDB de partido da ordem, é um partido que estabelece, o que diz o professor, a necessidade de consensos mínimos, principalmente no presidencialismo de coalizão como o nosso. O PMDB tem um papel aí muito importante. Independente dos grupos ideológicos dentro do partido, que não é um partido que você pode definir como centro-direita, centro-esquerda, ou um partido de centro, é um partido muito grande, que tem muitas tendências, mas é um partido que reconhece a sua própria força. Sendo assim, dentro da lógica, inclusive da lógica político-partidária, o PMDB propôs o Distritão. Agora, o Distritão tem algumas questões que a gente tem que considerar como... Para facilitar o consenso, na sua opinião. É um partido que busca o consenso no jogo político partidário, mas por que o PMDB defende o Distritão? Porque se a gente olhar dentro do tradicionalismo da política brasileira dos últimos 30 anos, o PMDB considera que com o Distritão nós vamos conseguir manter partidos que têm uma importância política no Brasil. Então, o PMDB consegue, com o Distritão, eleger deputados que são deputados tradicionais dentro do jogo político partidário. O PT conseguiria também, na minha perspectiva, o PSDB, alguns deputados. Então, aqueles partidos que são partidos mais tradicionais teriam uma boa representação. Mas esse sistema não tornaria uma eleição ainda mais personalista? De certa forma, não deixaria os partidos em segundo plano? É a crítica que existe contra o Distritão, a principal crítica. Você acaba desconstruindo alguns partidos e esse partido acaba sendo representado só por figuras tradicionais, como eu disse. Mas, como algumas lideranças do PMDB consideram que para poder se governar o país é fundamental que os partidos e os seus líderes ou representantes estejam presentes na cena político-partidária, o PMDB apoiou o Distritão. O Distritão tem também uma outra questão importante, na cabeça daqueles que apoiam o Distritão, que é você limitar a criação e mesmo a sobrevivência de partidos que não representam. Né? E aí cairia na questão da subrepresentação. É quase como se a partir do Distritão você vai conseguir, você privilegia alguns partidos que têm tradicionalmente mais representatividade. Agora, isso também não é algo que a gente tem que discutir, porque é importante, como disse o professor Guarnieri, que dentro das várias clivagens da sociedade brasileira você tenha novos partidos surgindo. Por exemplo, o PV, que surgiu nos últimos 15 anos, com muita importância, talvez o PV não tivesse a representatividade que está tendo. Isso seria ruim, inclusive para a negociação política no Congresso. E uma nova opção, né, que tenta unir as qualidades e defeitos do voto em lista e também de um voto distrital, é o voto distrital misto, né, professor? Eu gostaria de saber se o voto distrital misto seria uma boa opção ou não para o nosso sistema. Olha, o voto distrital misto, ele combina, então, portanto, a representação proporcional e o voto o sistema majoritário. Né? A ideia é, você pode ter dois tipos de voto misto, de sistema misto. Né? Você pode ter um sistema misto mais para majoritário e um sistema misto mais para proporcional. O que significa isso? Um jeito é você ter um sistema onde você tem a representação proporcional e aí aquela coisa da sobra, né, das vagas que sobraram, elas então são preenchidas pelo voto majoritário. Né? E outro sistema que não, que você divide, então você tem metade dos distritos
proporcional, metade dos distritos distrital, né, com voto majoritário, que é a proposta que foi a votação, né, que foi derrotada. Por que esse sistema não necessariamente ele resolve os problemas? Né? Porque ele simplesmente mantém as duas coisas. Quer dizer, se a ideia é, por exemplo, você usar um majoritário para reduzir o número de partidos, né, porque você talvez ache que haja uma fragmentação muito grande no Congresso, então para reduzir essa fragmentação você adotaria um sistema majoritário, a parte proporcional do voto misto, do distrital misto, ele anularia essa tendência. Né? Então o que você observa nos países que adotaram foi não houve uma real redução do número de partidos. Né? Então, se você quer consertar, por exemplo, o sistema proporcional no sentido de você aproximar mais o eleitor do seu representante, isso também não acontece muito, porque você, de novo, tem a parte proporcional que vai... Então, quer dizer, uma combinação que vai gerar um híbrido infértil. Como né? pensar o distrital puro também é um problema, né? Pois é. O distrital puro tem, por detrás, para muitos, né? O Marco Maciel criticava muito o distrital puro, é quase você institucionalizar currais eleitorais em alguns lugares. Né? De pouca cultura política. A gente vai retomar essa discussão dos partidos no próximo bloco. A gente vai ter que fazer uma pausa rápida. Você vai ver a seguir como o grande número de partidos influencia a política nacional. O Brasil tem 32 partidos, 28 deles com representantes no Congresso. Todo partido tem direito a tempo gratuito de rádio e televisão, além do fundo partidário. O Congresso analisa a possibilidade de restringir o acesso das legendas a esses benefícios através da cláusula de desempenho. O mecanismo propõe que só os partidos com pelo menos um deputado eleito tenham direito às vantagens. A decisão é mais leve do que a cláusula de barreira aprovada ainda em 1995. Na época, o STF considerou o dispositivo inconstitucional. A regra determina que os partidos só teriam representação no Congresso se recebessem pelo menos 5% dos votos válidos em nível nacional. Nós voltamos a conversar com os cientistas políticos Fernando Guarnieri e José Luiz Niemeyer. Niemeyer, existem 32 ideais diferentes no Congresso. Essa quantidade de partidos não pode torná-los cada vez mais parecidos e menos ideológicos? Eu acho que aí é um pouco de clivagem demais. Né? Acho que nós não precisamos ter 32 partidos. E outros estão sendo criados. Né? Agora vem o Partido Novo, que é um partido parece que de centro-direita, com uma nova proposta. Agora, o que está sendo votado, inclusive hoje no Congresso, essa questão de um deputado para conseguir o fundo partidário e os benefícios como partido político, foi uma negociação dentro do parlamento, entre os partidos, para poder tentar aprovar o distritão. Né? Porque com o distritão, como se ia limitar, eles vieram com essa medida que é muito menos forte do que a medida aprovada pelo Supremo anos atrás. Agora, nós precisamos, não é uma panaceia também você ter poucos partidos. Eu acho que isso não resolve também as questões. É claro que com um número muito grande de partidos você aumenta muito a possibilidade dos balcões de negócios dentro do parlamento. Quer dizer, os partidos políticos começam a, entre aspas, vender apoio para o governo, para poder governar via presidencialismo de coalizão. Agora, eu também falei muito no presidencialismo de coalizão, como se fosse algo positivo. Não vou entrar muito no mérito. É o que a gente tem como forma de negociar hoje no parlamento. Nós caminhamos para isso. O executivo muito forte, né? Mas com um Congresso que ganhou força também nos últimos anos, né? Pós-ditadura ganhou força, né? E agora temos até um novo agente, né? Que é um judiciário também cada vez mais participativo. A gente tem que pensar, eu não teria um número cabalístico, que é o número ideal de partidos. Agora, volto a dizer, concordando com o professor Guarnieri, um país como o nosso, complexo, com muitas regiões, porque esse é outro ponto importante. O PSDB é um partido, por exemplo, que toda a agenda do PSDB tem muito a ver com uma agenda mais ligada à vida no Sudeste. Quer dizer, o PSDB, a plataforma do PSDB precisaria se aproximar mais de demandas, e não se aproximou até agora, esse é um problema do PSDB, demandas que vêm do Norte e do Nordeste. É uma divisão um pouco territorial. Tem uma divisão territorial que me parece muito importante a gente discutir. Né? E eu queria também voltar um pouco no que o senhor disse a respeito dessas negociações.
Hoje, todo o partido tem acesso, né, a esses benefícios que nós citamos ainda há pouco. E também a criação de partidos, como a tentativa de criação de partidos, para levar, né, a governantes e a parlamentares a aderir a um novo projeto de oposição, por exemplo, o PL do Gilberto Kassab. Professor, a minha pergunta é a seguinte: essa quantidade de partidos também não dificulta um pouco o funcionamento do Congresso e até a governabilidade? Eu acho que com certeza, né? Ele dificulta, ele torna o processo mais custoso, né? Ele aumenta os custos do processo de negociação. Quando você tem muitos partidos, para você formar uma maioria, você sempre vai ter o problema de estar incorporando partidos pequenininhos que vão fazer toda a diferença naquela formação daquela maioria em algumas votações, né? Então, o poder de chantagem de um partido desse, né, até alguma literatura chama esses partidos de chantagem, né, é muito grande, né? Eles podem desbalancear uma votação. Isso torna muito custoso a construção de maiorias dentro do Congresso, né? Agora, como o professor Niemeyer disse, isso não impediu que a gente tenha nos últimos anos alcançado vários avanços, né? O país ele tem andado, né, relativamente, tem avançado, né, em várias áreas muito bem, apesar disso, né? E como o senhor analisa a cláusula de barreira, né? Ela seria essencial para a diminuição de partidos ou também essa diminuição caminharia por fusões, né, como por exemplo a do PTB com a do DEM ou a do PPS com o PSB? Então, primeiro a gente tem que entender por que surgem tantos partidos, né? Os partidos, eles são uma coisa interessante, né? O professor Maia também disse que você não tem tanta clivagem assim na sociedade, né? E é verdade, você não tem 32 clivagens claras na sociedade. Por que acabam surgindo tantos partidos, né? Na verdade, surgem dentro do Congresso. Se a gente for observar, o pulo de 22 partidos para 28 na atual legislatura, ele se dá, em boa parte, por partidos criados dentro do Congresso. Não foram partidos que apareceram para disputar a eleição, apareceram na sociedade para disputar a eleição. Foram criados dentro de uma estratégia do governo, né, para tentar enfraquecer a oposição. Como nesse caso nesse caso do PSD e agora do PL, tentando criar mais um e tal, né, e outros nascem, também surgem, como o PSDB também citado surgiu do PMDB lá atrás, por disputas internas dentro dos partidos. Os partidos brasileiros, eles têm dono, né? Os partidos, eles são muito fechados, com exceção de um ou outro, são muito fechados. Então, quando você surge uma dissidência dentro do partido, muitas vezes ela não tem para onde sair, a não ser criar um novo partido. Isso reflete uma vontade da sociedade, isso reflete uma dificuldade de você ter espaço dentro do partido, né? A cláusula de barreira, ela serve para duas coisas, né? Ou você faz uma cláusula de barreira de exclusão, quer dizer, você não deixa que alguns partidos eles venham a participar, né, da eleição e tal, ou participando da eleição, ele não passando de um certo patamar, ele não consegue ganhar representação no Congresso, ou você faz uma cláusula de barreira por desempenho, por exemplo, que é de restrição de benefícios, né? Eu queria analisar justamente esse ponto da cláusula de barreira e dessa exclusão da representação. Eu ia passar até a pergunta para o professor Niemeyer. A cláusula de barreira em si, uma cláusula como a de 1995, que é muito mais dura do que a proposta, isso. Ela não prejudicaria a representação das minorias? Essas minorias não ficariam subrepresentadas no Congresso? Pode ser que as minorias fiquem subrepresentadas, mas também a gente tem que tomar cuidado com os exageros das minorias, né? Porque senão você começa, como a gente está discutindo aqui, a todo momento surgir uma nova demanda de um determinado setor e esse setor querer ter representatividade dentro do parlamento. Eu acho isso complicado também. Principalmente, eu acho que a gente tem que discutir também, se você me permite, neste momento, porque no momento atual do Congresso Brasileiro, nós estamos com muitas agendas sobrepostas, né? E desrespeitando qualquer lógica ou doutrinária ou ideológica. Porque na hora que você tem uma votação de um projeto que limita a intervenção do Estado na economia, alguns deputados do PMDB votam a favor, outros não votam a favor. Há uma divisão, inclusive, alguns do PT também não está havendo muito pouca unicidade dentro dos partidos. Eu diria que hoje os aliados de um partido, na verdade, eles estão se transformando mais em inimigos dentro do próprio partido, do ponto de vista relativo, do que comparado ao outro partido. Você tem hoje alianças
interpartidárias no Congresso brasileiro, que inclusive... Mais pragmáticas do que ideológicas? Muito pragmáticas, muito pouco doutrinárias ideológicas, muito pouco programáticas. Isso confunde o eleitor. Então, me parece que o que aconteceu ontem, você não conseguiu aprovar muito pouca coisa dessa pretensa reforma política, é isso. Nós estamos vivendo um momento de muita indefinição na economia, de muita indefinição dentro do governo, quer dizer, o centro duro do governo, e principalmente a partir do partido, vamos dizer, o partido hegemônico é o PT, está sendo questionado, esse centro duro está sendo questionado. Você tem hoje um movimento no PT, que é um movimento que a gente deve analisar mais, que vem muito a partir da turma do Rio Grande do Sul, de repensar o papel do PT na sociedade. É uma divisão muito grande. O PSDB, a gente conhece as diferenças entre os projetos de lideranças dentro do PSDB. Se for analisar o PMDB hoje, a partir das suas lideranças, talvez seja o partido que consegue ter alguma lógica. As lideranças conseguem seguir alguma lógica de agenda, mas as agendas estão muito sobrepostas. A gente vai ter que fazer mais um intervalo para voltar com outra parte, né, do projeto de reforma política. No próximo bloco, quem pode financiar uma campanha política? O debate sobre o financiamento de campanha não se restringe ao Legislativo. O STF analisa se a contribuição de empresas é constitucional. Até aqui, 6 dos 11 ministros já deram voto contra esse tipo de contribuição. Mas o ministro Gilmar Mendes fez o pedido de vista para analisar melhor o caso. O julgamento está interrompido há cerca de 1 ano. Hoje, pessoas e empresas podem fazer doações para campanhas. O Congresso analisa a opção de estabelecer um teto para as doações. As outras possibilidades são o financiamento público de campanha e o financiamento apenas de pessoa física. Nós voltamos a conversar com os cientistas políticos Fernando Guarnieri e José Luiz Niemeyer. Niemeyer, um político que recebe a doação, a contribuição de uma empresa, ele consegue votar isento dessa influência? Não há um conflito de interesses? Vai depender da quantidade de recursos que ele receber. Isso que é o X da questão, na minha opinião. Por isso que o financiamento privado tem que ser repensado. Eu acho que talvez fazer a partir de indivíduos, a partir de grupos, via internet, como é nos Estados Unidos. A campanha do Obama foi muito financiada a partir de indivíduos via internet. Eu parto do princípio que você tem uma grande empresa, uma corporação, principalmente no Brasil, em alguns países, onde cada vez mais aquelas empresas têm um papel fundamental no desenvolvimento econômico, vivem esta lógica do capitalismo de Estado que a gente tem visto em alguns países, Rússia, Brasil, a gente tem visto isso em alguns países europeus, Estados Unidos também. Então, acho que a grande empresa participar com grandes volumes de recursos, eu acho muito complicado, que depois você vai ter você pode ter malfeitos por detrás, como a gente está vendo. Agora, o eleitor, o cidadão privado, ajudar o financiamento daquele candidato que ele quer suportar aquela plataforma via internet. Eu acho que a internet tem um papel importante. Essa é uma das opções, né? O financiamento da pessoa física e não mais da pessoa jurídica. Também tem um financiamento estritamente público, né? E eu gostaria de perguntar para o senhor, Guarnieri, esse financiamento público de campanha ou financiamento só de pessoa física pode impedir práticas ou pode diminuir práticas como Caixa 2? Olha, pelas experiências que a gente analisa, né, por aí pelo mundo, não. O que acontece? Né? Toda vez que esse assunto vem à tona é por conta de algum escândalo de corrupção. Está intimamente ligado às duas coisas. Você discutir financiamento de campanha com escândalo de corrupção. Né? Isso acontece no mundo inteiro, independente do sistema eleitoral. Então, na Alemanha aconteceu o escândalo de corrupção, foram lá e reformaram as leis todas referentes ao financiamento de campanha. Nos Estados Unidos a mesma coisa, na Inglaterra, na Itália. Onde você olhar no mundo, você teve discussão sobre financiamento de campanha. Né? O que acontece? Vários países modificaram isso. Alguns adotaram, alguns países baniram realmente o financiamento privado. Né? Então a Bélgica baniu, Israel baniu e alguns outros. Uns 5 países baniram, né, de vez. Tal. Alguns outros países privilegiaram o financiamento público como uma forma de combater isso, e deu né? resultado? Como a Alemanha. E não deu resultado.
você voltou a ter escândalo, quer dizer, é muito difícil você controlar pela proibição ou permissão. Na verdade, você tem que criar mecanismo de fiscalização, mecanismo de transparência, mecanismo de controle mais eficazes do que a gente tem hoje, né? E talvez também colocar limites. Não proibir, mas colocar limites. A gente hoje no Brasil, a gente não tem limites de gasto. Né? Quer dizer, então isso você está permitindo a compra de votos, no caso. Né? Para gasto e para arrecadação, para as duas coisas. Tem que ter para as duas coisas, tanto porque quanto você recebe, quanto para quanto você vai gastar. Por que você tem que limitar o quanto você recebe? Para evitar a influência do poder econômico. Né? Então você influencia, dá um teto. E o gasto, para você impedir a compra de voto. Então você também dá um teto para o gasto. Bom, o nosso tempo está acabando, só tem mais tempo para uma última pergunta e eu queria perguntar para você, Guarnieri, a gente falou sobre o sistema eleitoral de campanha, nós falamos também sobre o financiamento, a cláusula de barreira. O que nós podemos esperar dessa reforma política que tramita no Congresso? Olha, muito pouco, viu? De avanços em termos de reforma, acho muito pouco. Qual que é o grande complicador dessa história toda? Né? É a votação qualificada. Você precisa de 3/5 para passar. Né? É uma emenda, né, à Constituição. Então isso precisa de uma maioria muito forte. Né? É muito difícil que reformas passem por quem vai ser prejudicado ou beneficiado por ela. Quer dizer, o Congresso votando está diretamente reforma. Então geralmente quando passa a reforma política, quando você vê outros casos no mundo, onde se faz reforma política e ela passa, isso ocorre por 2 motivos. Né? Ou houve um rompimento da coalizão no poder. Né? Por exemplo, no Brasil você tem hoje uma disputa, há algum tempo, né? Uma disputa entre PT de um lado e PSB do outro. Né? 2 grandes blocos. Isso está rompendo. Né? Quando esse processo atingir o seu clímax, né, se é que vai atingir, né, isso sim poderia engendrar uma reforma eleitoral bem sucedida. Outra forma é só através da participação popular, né, um plebiscito, alguma coisa assim que vá fazer a mudança. Foi assim no Japão, foi assim na Itália, em vários países aconteceu desse modo. A né? gente podia pensar numa mini constituinte, mas é complicado também, porque vamos mencionar que isso é um casuísmo, que pode ser um golpe branco, né, sempre. Mas seria uma ideia, você criar um processo de uma constituinte só para a reforma política. Bom, infelizmente a gente vai ter que terminar a nossa conversa por aqui. Hoje nós ficamos por aqui, mas se quiser contribuir com a sua opinião é só ligar para o número 3527-1143 ou então acesse o site www.puc-rio.br/TV PUC-Rio. Lá você encontra este e outros programas produzidos pela PUC. Acompanhe a gente também no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Muito obrigado pela companhia e na semana que vem não perca um novo contraponto para você. Até lá!